Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Cleide Mara dos Santos, psicóloga, conselheira do CRP 12. Sou uma mulher parda, tenho os cabelos curtinhos, castanho escuro, uso óculos de grau, brinco de argola pequenininho, fone de ouvido. Estou usando um casaco de lã batida da cor cinza e também um cachecol da cor cinza. Hoje, então, vamos realizar a quarta transmissão online que o CRP promove para discutir com a categoria sobre os caminhos ético-criativos para a prática de diferentes áreas em interface com a justiça. As 3 primeiras lives que aconteceram tiveram como tema os caminhos ético-criativos em psicologia jurídica, da prática em perícia e da prática em assistência técnica. Hoje, o tema é caminhos ético-criativos das práticas no SUS e no SUAS. O projeto é organizado pelo CRP 12, por meio da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Ética, da Comissão de Orientação e Fiscalização, da Comissão de Psicologia e Assistência Social e do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas. Tem por objetivo difundir informações e orientar a categoria profissional de modo ético e crítico com relação às seguintes especificidades: psicologia jurídica, perícia, assistência técnica, SUS e SUAS. Então, eu também sou coordenadora da Comissão Psicologia e Assistência Social e nós achamos bastante a respeito das questões que se referem, né, à relação do sistema de justiça com as políticas públicas, considerando assim o cotidiano de trabalho das profissionais, né, que com uma certa frequência acabam recebendo algumas demandas do judiciário que não estão de acordo com as especificidades das políticas públicas. Então, para trazer um breve histórico aqui, essa é uma dificuldade, é uma característica, né, que os profissionais vêm enfrentando já há algum tempo no histórico de atuação nas políticas públicas, né? Mas vale destacar que já em 2014 o CRP começou um movimento para entender, né, a forma como estava se dando o encaminhamento dessas demandas para as políticas públicas, a relação da justiça com as políticas públicas, né? Sendo que em 2015 foi elaborado um caderno temático pelo CRP 12 de orientação sobre a prática profissional no SUAS quanto ao transborde da justiça. Também em 2016 foi desenvolvido o relatório de análises sobre as demandas da justiça aos serviços do SUS e do SUAS. Essas análises que foram feitas a partir de dados coletados junto com a categoria, né? Dados que mostraram, por exemplo, que dos 264 profissionais que responderam aos questionários, 70% recebiam demandas do judiciário e 50% recebiam demandas que não diziam respeito às características das políticas públicas. Acontece, então, agora em 2023, mas antes disso, né, se tratando especificamente da assistência social, a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome desenvolveu também uma nota técnica sobre a relação do SUAS e os órgãos de justiça, também realizando algumas orientações à categoria e ao sistema de justiça. E o ano passado, né, 2023, o CFP lançou uma nota técnica, a 02 de 2023, que também traz orientações, né, contextualizando a categoria sobre essa questão do transborde da justiça,
e de como se posicionar, como responder às demandas que provêm do judiciário. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós temos a nossa convidada, que vai estar dialogando com a gente e fomentando também o nosso diálogo, que é a Marina Poniuas. Ela possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em psicologia jurídica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atuou como psicóloga do SUAS, trabalhando no Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Foi gerente de proteção social especial e coordenadora de proteção social especial de média complexidade no município de Curitiba. Desde 2014, atua como analista judiciária, psicóloga do Tribunal de Justiça do Paraná, nas matérias de infância e juventude, família e juizado especial criminal, e integrou a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, na gestão 2017-2019. Atualmente é conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Foi vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2023 e atualmente é presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, seja muito bem-vinda, Marina. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. E eu te passo a palavra, então, para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Cleide. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Como a Cleide disse, eu sou Marina Ponivas, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos, com luzes loiras. Estou vestida com uma blusa cinza de manga curta, apesar de ser de Curitiba e lá também está bastante frio, como está aí para vocês. Eu estou hoje em Salvador, eu vim para um evento aqui, né, de comemoração dos 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também para o lançamento nacional dos direitos, a proposta de difusão, né, do paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes por todo o país, né? Então, eu estou aqui temporariamente no calor, já peço de antemão desculpas caso a minha internet esteja com um pouco de instabilidade, mas eu não tenho de fato o que fazer, porque foge um pouco aqui do meu controle, né? Já que eu estou aqui no hotel, então não tenho como garantir que a internet funcione como eu gostaria. Eu queria inicialmente agradecer o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina pela oportunidade do debate, um debate tão importante, caro e fundamental para a psicologia brasileira, né? Um debate, como o Cleide contextualizou na fala dela, que já vem de longo tempo, né? de longa data, que já teve e produziu posicionamentos de diferentes órgãos a respeito dessa questão, né? E um debate que, infelizmente, ainda permanece, apesar, né, das orientações do Conselho Federal de Psicologia, da Secretaria Nacional de Assistência Social, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do próprio Conselho Nacional de Assistência Social e outros órgãos que, porventura, também tenham já se posicionado. Porque a gente acaba, ao entrar nesse debate, falando de questões que ultrapassam o âmbito das profissões e que dialogam um pouquinho com até o histórico da psicologia no Brasil e como que o judiciário se posiciona diante de todas as profissões, especialmente aquelas que são ligadas ao cuidado, né, que especificamente a psicologia e o serviço social. Eu
vou começar a minha fala trazendo um pouquinho, e que é importante dizer, sobre essa contextualização histórica, né? De dizer que a psicologia, quando ela entra e começa a trabalhar no judiciário, ou jurídico, isso é um período em que são solicitadas pelo Poder Judiciário perícias externas, né? E essas perícias externas eram realizadas por psicólogos e psicólogas que não eram ligados ao quadro de profissionais do sistema de justiça. Sempre houve uma clandestinidade a respeito disso, né? Então, há muito tempo a psicologia contribui de alguma forma com o sistema de justiça, mas é só recentemente, né, que o cargo foi criado como um serviço mesmo, né, enquanto um quadro de servidores do Tribunal de Justiça. O primeiro Tribunal de Justiça que teve esse cargo foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, nos anos 80, seguido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 1992 e depois, logo na sequência, por uma iniciativa de um juiz específico lá do Rio de Janeiro, em 1998 foi criado o quadro no Rio de Janeiro. Mas sempre foram atuações mais especialmente e principalmente ligadas às varas da infância e juventude. Então, antes de criar esses cargos e atuar a psicologia a partir desses cargos, né, auxiliando e subsidiando os juízes em suas decisões judiciais, vale destacar que a psicologia, quando atuava na clandestinidade, acabou sempre atuando numa perspectiva de elaborar perícias, né, que pudessem trazer esses subsídios, sempre seguindo um caminho mais ligado ao caminho da medicina, né, como os psiquiatras já eram também fortemente convidados a se manifestar e produzir perícias no campo, né, judicial. E aí, então, vale destacar que a psicologia, então, quando entra nesse campo mesmo, na clandestinidade, acaba atuando nessa perspectiva de produção de diagnósticos mais no campo, então, da psicopatologia, a decisão dos magistrados. Então, nos anos 80, quando a psicologia de fato passa a compor o quadro desses tribunais de justiça, vale destacar que isso foi muito impulsionado, né, com toda certeza, ao debate que estava sendo desenvolvido na sociedade brasileira em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente desponta esse debate e sinaliza a importância, né, de que estivesse equipes multiprofissionais que pudessem atuar no campo, né, do judiciário auxiliando os juízes ali na tomada de decisões. Né? Então, é nesse período aí da década de 90 que começa esse debate para a criação de um cargo, e é também nesse período da década de 90 que a gente começa, então, a despontar que existe uma outra atuação no campo da psicologia no judiciário que está além do campo da perícia, mas que também existe outras possibilidades de atuação nessa interface com o sistema de justiça. Hoje em dia, quais são as principais demandas que chegam para os psicólogos do SUS e do SUAS, né? Retomando um pouco, e foi importante esse preâmbulo para a gente, inclusive, sinalizar o porquê da preocupação do Conselho Federal de Psicologia em produzir essa nota técnica. As demandas mais comuns são assim: quais dos genitores está mais apto a assumir a guarda daquele filho ou daquela filha? Como deve ser o regime de visitas com o genitor não guardião? A reintegração familiar desta criança ou deste adolescente é possível neste momento?
Também demandas que solicitam para que os psicólogos e psicólogas do SUAS possam averiguar se aquela criança ou se aquele adolescente se encontram ou não se encontram em situação de risco. E quais são as medidas protetivas necessárias para que os psicólogos e as psicólogas respondam de forma conclusiva, ou seja, de forma peremptória, né, se houve ou se não houve abuso sexual. Ou então se aquele caso se trata ou não se trata de uma situação de alienação parental. Apesar desse tipo de demanda, o que a gente tem orientado já historicamente, inclusive a nota técnica tenta traduzir um pouco isso, né, nas suas recomendações, que é fundamental que o psicólogo ou psicóloga, quando receba essas demandas, que a gente não pode dizer que o psicólogo ou a psicóloga não pode responder. Ele tem o dever de responder quando ele é convidado a se manifestar a respeito de uma situação. A questão e que a gente sinaliza é como responder, né? Então, como responder? Cabe ao psicólogo, então, delimitar e discernir qual que é a temática que lhe diz respeito. Então, não cabe ao psicólogo dizer quem é o genitor mais apto para assumir a guarda, ou se vai adotar ou não vai adotar, ou se é possível um processo de destituição do poder familiar ou não. Essas são, inclusive, nomenclaturas que dizem respeito ao campo do direito, né, e devem ser trabalhadas e organizadas e defendidas pelos operadores do direito. Né? Mas a psicologia pode e deve e tem condições, a partir dos seus espaços de atuação, seja o da clínica, seja o do SUS ou do SUAS, contribuir de outras formas para aquele caso, que não estão naquela tipificação legal do caso, mas é necessário, então, que o psicólogo, ao receber aquela demanda, que ele possa identificar como ele pode contribuir, né, para a garantia dos interesses e a proteção integral daquela criança, daquele adolescente envolvida no âmbito de processos judiciais. Então, ele deve contextualizar a demanda e se manifestar a partir do campo da psicologia. E aí eu diria mais ainda que, além de se manifestar a partir do campo da psicologia, deve se manifestar também das equipes técnicas do SUAS e do SUS, que não têm essa tarefa, né, de produzir avaliações que deem subsídio para a decisão judicial, mas sim de desenvolver um trabalho social com as famílias no território, né, no âmbito da proteção social, e a partir do âmbito da proteção social informar o judiciário, então, quais são os serviços que aquela família está inserida e como ela se encontra, né, no seu desenvolvimento, na sua organização e na sua dinâmica. Então, nós podemos, e com toda certeza, enquanto psicólogos e psicólogas, temos muito a contribuir com o debate da parentalidade, com o debate das famílias e das famílias no plural, é importante destacar isso. Temos muito a contribuir com o desenvolvimento infantil, com aspectos do desenvolvimento que envolvem a adolescência, gênero, sobre assimetrias parentais naquela dinâmicas familiares, como se desenvolvem aquelas dinâmicas relacionais, não só no âmbito da família, mas também com os serviços que aquela família acessa e outros órgãos ali que atendem ela no território. É possível também falar sobre os dispositivos de maternidade, paternidade, violência contra crianças e adolescentes ou violência doméstica, né, que possa estar envolvido naquele contexto familiar, sobre a situação daquelas crianças e adolescentes no acesso aos serviços de proteção e como está a sua proteção integral. Então, sem dúvida nenhuma, a psicologia, seja ela atuando no âmbito do judiciário ou no âmbito das
políticas públicas ou no âmbito da clínica, ela tem, de fato, muito a contribuir com a garantia e a proteção integral de crianças e adolescentes. Cabe a gente, ao responder uma demanda do judiciário, discernir de que lugar a gente está falando, né, e falar a partir das nossas atribuições e competências. E aí eu passo a fazer uma análise, então, de como que a gente passa a pensar, então, a psicologia aplicada à justiça. E Conselho Federal de Psicologia vem trabalhando esse contexto de que os CRAS, CREAs, unidades de saúde, CAPs, né, têm frequentemente sendo demandados a respeito de situações que não lhes dizem respeito ou que não são atribuições e competências desses serviços. E eu diria para vocês ainda que recentemente eu também participei de uma live do Conselho Tutelar, que envolve alguns conselhos tutelares do Brasil, e isso tem também atingido eles de forma bastante significativa, né? Com demandas do judiciário solicitando que conselheiros e conselheiras tutelares atuem realizando, por exemplo, visitas assistidas em casos de alienação parental, o que de longe é uma atribuição do Conselho Tutelar que precisa atuar sempre que há situação de risco, né, de crianças e adolescentes. E aí isso tem produzido um grande desgaste nessa relação, né, das políticas públicas com o judiciário, nessa relação do conselho tutelar com o judiciário, e acaba que, por vezes, a gente precisa depender de um juiz de uma comarca que consiga entender qual que é o nosso trabalho, o trabalho que desenvolve, que conheça mais as políticas públicas, para que ele tenha uma boa relação, né, nessa intersetorialidade, interinstitucionalidade que existe no trabalho do sistema de garantia de direitos no território. Mas acaba que isso muito pouco acontece e os profissionais acabam sendo submetidos a decisões que ameaçam, a decisões que sobrepõem saberes, a decisões que não dialogam, né, a decisões que acabam por mais prejudicar as famílias que estão sendo atendidas no território do que, de fato, a proteger e garantir direitos. Então, quando a gente vai construir essa nota técnica no âmbito do CFP, a gente faz todo um levantamento com todos os conselhos regionais de psicologia. A Cleide sinalizou um pouco isso na introdução dela, né, de que os conselhos já vinham desenvolvendo trabalhos. A partir desse levantamento, o que a gente percebe, né? Quais são as principais demandas e o que a gente poderia dizer sobre elas? Que essas determinações que são realizadas pelos juízes, elas extrapolam e, por vezes, elas até contrapõem as atribuições e competências do SUAS e do SUS como políticas públicas, né? São determinações que ferem os limites éticos e técnicos da psicologia previstos no nosso Código de Ética da Profissão, né, e demais normativas, né, resoluções do Conselho Federal, solicitações que determinam um instrumento que deve ser utilizado por psicólogos e psicólogas. É importante destacar isso, né? Porque os profissionais, quase que na sua grande maioria das vezes, são juízes homens que determinam a mulheres que trabalham nas políticas públicas ou nas clínicas, sejam elas assistentes sociais, psicólogos ou psicólogos, o que elas devem fazer e como elas devem fazer. E é por isso que eu digo que essa situação ela é muito maior do que apenas uma situação que envolve profissões diferentes, o diálogo interdisciplinar. Isso também envolve uma compreensão, né, do machismo, né, e da submissão das mulheres historicamente a determinados saberes e a determinadas posturas, e isso é um enfrentamento que a gente precisa continuar fazendo para, inclusive, a gente melhorar e sair desse processo, né, de subjugação das profissões, uma com relação
a outra, né? Demandas que impõem uma prática policialesca e uma prática punitivista e de controle das famílias pobres, e aí, mais uma vez, eu estou falando de mulheres, na sua maioria, mulheres solos, que cuidam, né, dos seus filhos sozinhas e que precisam ser, mais uma vez, submetidas ao controle, ao punitivismo e à criminalização do poder, em responsabilidades das profissionais do judiciário para as psicólogas responsáveis pela execução das políticas públicas, e aí isso historicamente é uma luta do Conselho Federal de Psicologia para que os tribunais de justiça de todos os estados brasileiros realizem concursos públicos, mas na contramão disso, o que a gente vem assistindo são processos cada vez mais significativos de precarização. Então, somado a essa questão, né, de demandar das políticas públicas e do Conselho Tutelar que realizem trabalhos que seriam do escopo do poder judiciário, o judiciário, ao invés de fazer concurso público, demanda das políticas públicas ou então contrata equipes técnicas por meio de editais de pós-graduação, ou então desenvolve o banco de peritos e peritas, que é também uma outra forma de precarizar o trabalho, porque são perícias realizadas como a perícias naquele formato anterior, né? Perícias mais diagnósticas, psicopatológicas e que não contribuem com o processo de compreensão daquela família naquele território, suas complexidades e sua organização, né? Então, é sempre uma retomada dos operadores do direito, ou diria até mais, dessa lógica, né, de pensar que coloca, né, sempre as mulheres nesse lugar e as famílias pobres, especialmente aí nesse lugar. Requisições que impõem prazos exíguos, né, então uma celeridade muito grande para resolver coisas, né, e aí eu destaco um diagnóstico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça recentemente, que está disponível, inclusive, no site, um diagnóstico da primeira infância, que demonstra, né, inclusive, quase que uma denúncia do Conselho Nacional de Justiça, que vários processos de destituição do poder familiar poderiam ser caracterizados a partir de uma compreensão mercadológica dos processos de adoção, né? Tirar crianças de famílias pobres, os problemas, né? Então, a gente o que vem assistindo é que, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ter completado seus 34 anos e a gente ter mudado de paradigma para a proteção integral, o que na prática tem acontecido não tem sido isso, né? É uma persistência de um paradigma que objetifica crianças e adolescentes, que objetifica mulheres e que coloca, né, elas sempre a serviço, né, do poder judiciário e a serviço dos homens com um suposto saber superior. E aí cabe, então, a psicóloga, a partir de todo esse contexto, problematizar sempre esse contexto, entender que existe esse contexto, afinal de contas, essa é uma luta que não é uma luta simples, e aí a gente não resolve essa questão que é tão complexa, né, com posicionamentos mais diretivos. Então, assim, a nota técnica ela cumpre uma função importante, mas a gente tem toda certeza que precisam ter desdobramentos, porque a luta é muito maior, a gente está falando, né, de uma compreensão de sociedade que é muito mais complexa, né? Então, é necessário que as psicólogas e os psicólogos no campo das políticas públicas sempre se manifestem a partir do seu campo de atuação. Então, elas estão falando a partir do campo da proteção social brasileira e não de uma outra perspectiva, né, que tem sido imposta. Defina o documento técnico a ser elaborado. Então, cabe à psicóloga do SUAS e do SUS definir qual é o documento que vai ser
elaborado e não a nenhum outro profissional, isso tudo pode ser, inclusive, justificado técnica e teoricamente, né, na sua resposta. Prestar nesse documento elaborado informações sobre o acompanhamento da família ou do indivíduo a partir do âmbito do serviço, sem julgamentos, sem diagnósticos, sem perícias, sem investigação de fato ou definição desse outro poder judiciário que vai produzir, e inclusive a gente pode até discutir, né? Eu discuto, inclusive, sendo psicóloga do Poder Judiciário, porque eu também não faço isso, né? Sendo psicóloga do Poder Judiciário, de produzir diagnósticos e perícias que produzam estigmatização e que sirvam para colocar essas famílias num lugar ainda de mais desigualdade, de mais opressão, de mais estigmatização, né? Porque isso não é da psicologia brasileira. Preservar sempre é fundamental, preservar o vínculo profissional que a gente tem com esses usuários e usuárias que acessam o serviço, porque é esse serviço que vai produzir proteção social e é esse serviço, né, que tem que garantir essa vinculação. Então, é importante, inclusive, que os usuários saibam, né, que está sendo realizado um relatório para o Poder Judiciário, que foi solicitado à equipe do CREAS, do CRAS ou da Unidade de Saúde, do CAPS, né, que esse relatório vai ser colocado, né, no âmbito do processo, inclusive para que se possa dialogar com a família sobre isso e que ela faça parte desse processo todo de acompanhamento e não a gente ficar produzindo saberes e diagnósticos e perícias sobre ela, né? Prestar sempre informações estritamente necessárias, garantindo sempre, né, o sigilo profissional, e o conteúdo, então, dos documentos deve, com isso, se limitar àquilo que for contribuir para a garantia da proteção daquela criança, do adolescente. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o contrário, né? Sempre informações que acabam culpabilizando a família, criminalizando a família, produzindo avaliação moral daquelas famílias, e o quanto a gente precisa superar essas lógicas, que é essa lógica que o Poder Judiciário fica incutindo, né, na gente o tempo inteiro. Resguardar sempre a autonomia do profissional na definição de qual é o referencial teórico, metodológico e técnico que ele vai utilizar, né? De prova pericial para ninguém, é uma escuta que serve ao serviço, para que o serviço possa planejar quais vão ser as ações, encaminhamentos, atividades e orientações que vão ser realizadas àquela família, né, ou aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que está acessando o serviço. Então, a escuta, ela é sempre destinada a orientar o próprio serviço e não a servir de prova pericial, né, para o Poder Judiciário, que a elaboração desses documentos, né, que são destinados ao Poder Judiciário, não tenham respostas categóricas e conclusões definitivas a respeito das famílias, né? E o que a gente tem visto, infelizmente, são diagnósticos de alienação parental, são diagnósticos de não adesão, né? Não adesão a um serviço que é um direito, né? Então é bastante discutível a gente falar sobre não adesão, inclusive porque esse serviço precisa ser ofertado o tempo inteiro e a gente também precisa se perguntar o tempo inteiro se é o serviço adequado para aquela família e se ela tem condições de acesso àquele serviço, né? E não ficar categorizando ela ou criminalizando, dizendo que o problema é dela, né? Culpabilizando a família, dizendo que o problema é dela de não aderir ao serviço. Então, não realizar também inquirição e produzir verdades para o judiciário, lembrando que a verdade do judiciário está longe de ser a verdade, né, da psicologia, inclusive a gente precisa se questionar que verdades
são essas, né? Inclusive a própria verdade dos sujeitos envolvidos no processo, e não aceitar de forma alguma a nomeação de perícia, né? Então, não cabe aos psicólogos do SUAS e do SUS realizar perícias, e também não cabe às psicólogas do âmbito clínico realizar perícias, lembrando que existe a resolução 08 de 2010, que inclusive veda essa questão, né, de que sejam realizadas perícias de forma concomitante ao atendimento clínico individual daquela criança e daquele adolescente. E eu destaco isso porque esses psicólogos e psicólogas no âmbito, né, das questões éticas que envolvem o exercício profissional. Pessoas especialmente da clínica, realizando perícias de forma concomitante ao atendimento clínico, né? E aí essa questão tem gerado aí bastante processos de judicialização da vida das pessoas, mas também de judicialização das profissionais e dos profissionais que atendem essas crianças e adolescentes no âmbito da clínica. Tudo isso mostra, então, para a gente que essa interlocução com o direito tem uma crise, né? Uma crise bastante significativa, né? De que essas avaliações que são feitas pelo psicólogo no âmbito do SUAS e do SUS, que devem servir o serviço e orientar o trabalho social com as famílias, não podem e não devem ter uma perspectiva de adaptação, de reabilitação, mas sim uma perspectiva de proteção e de garantia de direitos. Mas o judiciário vem constantemente e insistentemente colocando a psicologia nesse lugar, nessa perspectiva de adaptação e de reabilitação, de disciplinarização dessas famílias, especialmente as pobres, colocando a psicologia naquele lugar de profissão lá na época da nossa regulamentação, em que nós, inclusive, infelizmente, gostaríamos muito de apagar isso da nossa história, servíamos para reabilitar, disciplinarizar as famílias, né, naquele contexto da ditadura. Então, nós crescemos enquanto profissão, desenvolvemos um compromisso social, e é a partir dessa lógica e desse compromisso social e da atuação a partir de uma perspectiva de direitos humanos que precisamos adotar. Mas isso demonstra que ainda sim existe uma crise, porque existe essa perspectiva do judiciário de colocar a psicologia nesse lugar, um lugar que já foi abandonado, né, pela nossa profissão. E a defesa, então, desses direitos, ou dessas práticas mas isso não tem sido simples, e isso também acaba dividindo opiniões e posicionamentos, né? Porque a gente sabe que a psicologia não é única, existem psicologias e muitas psicologias acabam mesmo com a orientação, né, do Conselho Federal de Psicologia, atuando numa perspectiva mais tecnicista, diagnóstica, que produz, né, esses diagnósticos que o judiciário tanto quer, um suposto poder, né, sobre as famílias, o que está longe de ser um trabalho ideal desenvolvido com as famílias no território, né? Mas o depoimento especial e o processo, né, dessa lei de que a gente luta pela para que ela não exista mais, né, da alienação parental, são grandes questões aí que a gente poderia exemplificar nessa perspectiva, né, do judiciário sempre colocando a psicologia nesse lugar, né, um lugar de diagnósticos e de controle das famílias, como historicamente a gente já vem se posicionando. Isso tudo vai produzindo, então, esse mal-estar, né? Um mal-estar que sempre coloca em xeque as questões éticas da profissão e que acabam, né, produzindo essa interferência aí no exercício profissional. E aí é fundamental que a
partir dessa análise, a gente possa sempre desenvolver algumas críticas, e eu queria apontar aí algumas críticas importantes a essa lógica pericial que o judiciário insiste em submeter à psicologia brasileira. Né? Primeiro, que nessa lógica pericial, o profissional acaba por ocupando um lugar de superioridade, né, sobre as famílias, um lugar de quem vai identificar as ausências daquela família, né, e vai produzir, então, os encaminhamentos necessários para corrigir o que seria, então, adequado, né, já que foi de lógica, e essa lógica pericial que o judiciário nos convoca, além de ser esse lugar, ela também é uma lógica policialesca, né, que coloca a psicologia nesse lugar de verificação e de controle e disciplinarização dos sujeitos, adotando, então, um modelo burguês de família, né, um modelo ideal de família, não compreendendo as famílias, né, na sua pluralidade e as diversas possibilidades de família, reafirmando ainda os papéis hegemônicos da nossa sociedade, da mulher como cuidadora principal e do homem como o responsável pela manutenção daquela família. Né? Com isso, o Poder Judiciário nos convoca e convoca a profissão a invadir a vida dessas famílias, regulando, então, o que deve ou não deve ser feito a partir daquela lógica que eu mencionei anteriormente, que é a lógica médico-jurídica assistencial. Com tudo isso, a gente vai produzindo uma compreensão sociojurídica de famílias incapazes, né, com discursos de não aderência ao direito da proteção social. Vamos produzindo ainda uma lógica individualizante dos problemas, minimizando questões que são históricas, questões que são políticas, questões que são da Constituição, das subjetividades, sempre culpabilizando as famílias e desresponsabilizando o Estado pela proteção social. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um grande marco no sentido de estabelecer uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade na proteção social e na garantia de direitos, acaba com muita dificuldade ainda hoje, apesar dos 34 anos de estatuto, conseguir fazer isso na prática, porque o que se observa hoje em dia é uma lógica que acaba sempre criminalizando e culpabilizando as famílias. Eu costumo dizer sempre que quando uma criança ou adolescente errou, é porque o Estado, a família e a sociedade erraram e é por isso que foi necessário acolher aquela criança ou aquele adolescente institucionalmente. Mas ainda, infelizmente, existe essa lógica, né, de centralização e culpabilização das famílias. Isso a gente vai vendo não só nas decisões judiciais e nos processos judiciais, como especialmente nas propostas legislativas hoje que existem no Congresso brasileiro, né? Sempre a parentalidade positiva é uma delas, né? Então, assim, só para exemplificar, né? Então, trazer uma lei que diz que uma parentalidade é positiva é quase que estabelecer um binarismo, então que existe uma negativa e que é necessário avaliar essa parentalidade, não compreendendo todas as formas de parentalidade e reduzindo a parentalidade a uma questão de parentesco ou uma oposição à conjugalidade, não ajudando, né, nesses processos de compreensão da família, de orientação da família no território, né, sempre culpabilizando se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, e não contribuindo para a proteção integral daquela criança e daqueles adolescentes envolvidos nos processos judiciais. E aí, na contramão disso tudo, o que a gente precisa avançar e proteger na nossa atuação e nos documentos produzidos pelo Poder Judiciário na contramão da lógica pericial, é uma lógica
da proteção social. Então, a gente precisa avançar nessa perspectiva, né, dizendo que o trabalho, então, que é desenvolvido no âmbito do território e na construção com as famílias é do trabalho de projeto de cuidado, que é de rede e é articulado, né, para que de fato a família tenha acesso a uma proteção social cidadã e que ela participe desse processo, né, de proteção social cidadã, que esse projeto de cuidado, ele constrói espaços de proteção, ele constrói espaços de suporte, da possibilidade, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, as corresponsabilidades entre família extensa, escola, rede de apoio, enfim, né? E que quando, então, o cuidado e pensar nessa perspectiva de cuidado, a gente olha para o cuidado não só como uma responsabilidade da família, mas também coloca o cuidado na centralidade pública, né? Nas políticas sociais que devem, então, também, junto com a família, assegurar uma série de atenções socioassistenciais necessários para a garantia da proteção integral daquelas crianças e adolescentes, como trabalho, educação, saúde, habitação, transporte, assistência social, enfim. Então, pensar em proteção social significa compreender todo esse contexto histórico que é marcado aí por uma dependência econômica, né, por um domínio colonialista e com um período de escravidão bastante prolongado no nosso país e que tudo isso produz múltiplos determinantes, né, nesses processos de violência e nas relações intrapessoais e interpessoais, em todo esse processo de cuidado que se estabelece com as crianças e adolescentes, né? Mas, infelizmente, o judiciário brasileiro está muito longe, né, e muito distante dessa realidade socioeconômica e dessa realidade social das famílias, fazendo essas exigências que são incompatíveis com a realidade das profissões envolvidas e também com a realidade das famílias que são atendidas no território, né? E aí é por isso que o nosso trabalho ele é muito maior, né, do que só dizer que não faz parte ou está ferindo os nossos limites éticos, né? A gente, além de dizer isso, a gente precisa fazer e retomar sempre lutas históricas, né, da nossa profissão. Essas avaliações, né, elas não podem, e aí no âmbito do judiciário, eu digo especialmente, né, necessidades das dinâmicas familiares, né, ao ato de investigar e de usar procedimentos que estão longe de serem procedimentos dos domínios das técnicas psicológicas, né, e como o de abrir portas de armários para verificar se existem alimentos adequados o suficientes, como tirar fotos, né, das famílias, expondo as famílias, ou suspeitar determinadas coisas, né, se é verídico ou não, e adotar essas posturas investigativas. Isso, com toda certeza, está muito longe de ser aí do domínio das técnicas da psicologia. E isso, então, vai apontando desafios importantes para nós, de desafios de se colocar no exercício profissional, na prática profissional, no sentido de sempre reafirmar o compromisso da psicologia com os direitos humanos, né, de que esses posicionamentos patológicos disciplinares são violadores de direitos e são promotores de estigmatização, de controle das famílias, né, que esse controle das famílias pelos aparelhos do Estado produz uma gestão social das irregularidades que está muito longe de produzir direitos e acesso a direitos, né? Que a gente precisa, então, enquanto psicologia, adotar
uma postura e produzir ferramentas de enfrentamento às desigualdades e não produzir uma psicologia normativa e de enquadramento das pessoas, né? E que a gente vai avançar de fato numa perspectiva de que os direitos humanos transversalizem concretamente todas as nossas práticas profissionais, sempre a partir de uma visão crítica dessas demandas que são encaminhadas para a atuação dos psicólogos e psicólogas, seja em qual domínio for, né, em qual âmbito for. Essas atuações que são hegemônicas hoje, né, na atualidade, que são mais eficaces, que reforçam antes dos processos, elas não contribuem, né, para a constituição das subjetividades e para o acesso e a garantia dos direitos, né? Esse individualizar os problemas só ajuda a gente a criminalizar as famílias, só ajuda a gente culpabilizar as famílias e se desresponsabilizar. E a psicologia brasileira não pode ser instrumento disso, né? A psicologia e por isso que essa tarefa é uma tarefa árdua e está longe de estar resolvida, né? É muito longe de estar resolvida. Essas concepções binárias, certo, errado, bom, mal, apto, não apto, homem, mulher, normal, patológico, são concepções que acabam sempre sendo colocadas para nós, né? E que a gente precisa definir como então a gente vai realizar o nosso trabalho para de fato contribuir para que essas famílias possam quebrar o ciclo complexo que é o ciclo da violência, né? É, dialogar com o direito só é possível dialogar com o direito a partir do momento em que a gente se coloque como uma ciência que contribui para o acesso e a garantia dos direitos, e não como uma ciência que vai servir ao direito como um perito, né? E sendo o direito ainda colocado nesse lugar hegemônico de suposto poder. Então, a escrita desses documentos para o Poder Judiciário são essenciais e são pedagógicas e são fundamentais para que a gente, de fato, aos poucos, vá lidando com essa situação tão complexa. E é por isso que na resolução 09 de 2019, a gente fala, enquanto Conselho Federal de Psicologia, enquanto sistema, né, conselhos de psicologia, que existe uma indissociabilidade entre direitos humanos e avaliação psicológica. E todos os processos de avaliação psicológica a gente realiza, mesmo aqueles dissociáveis, né, dos direitos humanos. Então, tem até um capítulo nessa resolução que é denominado Justiça e Proteção dos Direitos Humanos na avaliação psicológica. E aí, a partir disso, estabelece, então, princípios fundamentais para a elaboração desses documentos, né? Então, quais são, como que a confecção desse documento deve ser realizada e de acordo sempre com dos deveres fundamentais previstos no Código de Ética Profissional do psicólogo, estabelecendo também princípios, não só éticos, mas também princípios técnicos, né, como que os dados sempre que são fornecidos ao Poder Judiciário devem ser dados fidedignos, né, que o resultado da intervenção psicossocial realizada no território sempre deve observar esses condicionantes históricos e sociais que afetam os fenômenos psicológicos dessa família e os processos de subjetivação, deve sempre considerar uma natureza dinâmica e não definitiva e cristalizada, né, dos fenômenos psicológicos, e isso é fundamental porque as avaliações não e as escritas não devem produzir esses diagnósticos peritórios, né? E sempre, então, fundamentar as nossas conclusões a partir de métodos, técnicas e instrumentos da psicologia, resguardando sempre o nosso código de ética e o sigilo profissional.
Bom, eu acho que é isso, mas assim, em linhas gerais, e aí eu fico à disposição para perguntas, para o debate e para o diálogo. Muito obrigada, Marina. Uma fala bastante importante, interessante, né? Porque a gente passa a ver assim que não se trata simplesmente de uma questão de encaminhamento que vem errado para a gente, né? Você traz de uma forma bastante rica, assim, Aquele travou, né? Saiu. Voltou. Oi, fui eu que Voltou. caiu? Ou Foi você foi. que caiu. Ah, tá. Desculpa. Então, estava falando, né, de como as questões da estrutura social estão aí também nessa problemática do transporte da justiça, né? Muito bacana perceber, né, como essa relação de poder ali, né, atravessada pelo machismo, pela questão de classe, de raça, se faz presente. E eu acho que isso que você traz ajuda a pensar um pouquinho, porque o documento, né, essa nota técnica fala muito dessa postura do profissional, né, de refletir sobre seu fazer, de entender o limite de atuação e utilizar disso para desenvolver a sua resposta. E é uma compreensão, né, do qual é o papel dentro daquela política pública. Só que a gente tem uma realidade, Marina, que a gente percebe ainda uma certa fragilidade, né, na formação quanto a políticas públicas, né? Então, eu fiquei pensando, né, como que eu vou ter essa postura, como eu vou argumentar sobre a minha atuação ali, o papel da psicologia ali no SUAS ou no SUS, se isso não está bem claro para mim também, né? Então, há essa relação de poder e há muitas vezes essa fragilidade de compreensão, né? E daí eu te pergunto, assim, né, até que ponto, né, a fragilidade também da formação, ela retroalimenta essa dificuldade na relação com o judiciário, e o que a gente pode pensar como estratégia também para superar essa fragilidade. Sem dúvida, Cleide, com toda certeza existe que não foi aprovada a possibilidade da não presencialidade na formação, senão a gente teria ainda maiores dificuldades para enfrentar aí em todo esse percurso, né? E a gente defende a presencialidade como um princípio importante, né? Porque a formação, de fato, é essencial. O Conselho Federal de Psicologia não tem esse poder, né, de atuar no âmbito da formação, mas a gente desenvolve diálogos importantes, né, com as associações e com as universidades, enfim, sempre no sentido de colaborar nessa construção, mas a gente não tem poder para isso, né? A gente tem poder enquanto autarquia para regulamentar a profissão e dialogar com os profissionais, né? Agora, a gente nessa perspectiva vem crescendo e por observar isso que você fala, da importância do CREPOP, da construção de referências técnicas, né, desses espaços que vocês, enquanto Conselho Regional de Psicologia, desenvolvem de debate, diálogo e aproximação com a categoria, como processos que não vão resolver, de fato, não vão resolver o problema, né, porque tem coisas que são do âmbito da formação, mas que contribuem, né, de forma significativa para a gente produzir reflexões, para a gente poder desenvolver construções
coletivas, participativas e democráticas sobre o exercício profissional. Então, assim, tem muito, né, o que ser feito, as referências técnicas são exemplos, essa live, esse diálogo, são exemplos que o que a gente pode fazer enquanto autarquia e desenvolver sempre esse diálogo com as instituições de ensino, né, fazer essa interlocução é importante. E fazer essa interlocução com o Poder Judiciário também é importante. Eu até esqueci de mencionar, mas a gente, eu representando o Conselho Federal de Psicologia, aí tem o Conselho Federal de Serviço Social, o CNJ e o CONANDA estão um grupo de trabalho que tem o objetivo de parametrizar as equipes do judiciário no Brasil hoje. A gente sabe que existe uma defasagem muito grande, o que tem produzido esse aumento desse transbordo aí para as políticas públicas e todos esses processos aí de precarização. Então, a gente também tem esse trabalho de interlocução com vários atores, no sentido da gente olhar para todo esse fenômeno e produzindo respostas enquanto autarquia para ajudar nesse processo todo, que é longo e vai ter muitos desdobramentos ainda. Se alguma das presentes, né, tiver alguma pergunta para fazer para a Marina também, pode estar fazendo ali pelo chat, ou pode levantar a mãozinha para fazer a pergunta. Nenhuma dúvida? Então, Marina, se você quiser fazer uma fala para finalizar. Então, hoje, inclusive, né, eu fiz essa fala aqui no evento de abertura Caravanas pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu acho importante mencionar isso, inclusive nesse período aí que a gente está vivenciando, apesar de viver num outro momento, né, de reconstrução das políticas sociais, estamos, lógico, que a passos lentos ainda para garantir alguns direitos de volta, né, mas sempre ainda sob a ameaça de destruição dos poucos direitos que conquistamos, né, arduamente aí nesse período. Então, a gente sabe hoje que o legislativo brasileiro volta a discutir a redução da idade para o ingresso no mundo do trabalho, então com a PEC 18, né, volta a ser redução do trabalho para da maioridade penal, né? Apresenta aquele PL, né, que criminaliza crianças, né, e que a gente precisa sonoramente dizer que criança não é mãe, e que não é possível criminalizar essas crianças. E aí a gente percebe que a gente vivencia um contexto em que constantemente, né, esses direitos têm sido ameaçados. E isso tudo porque os princípios dos melhores interesses de crianças e adolescentes estão em disputa no nosso país, né? E está em disputa porque constantemente são apresentados projetos de lei que voltam à lógica do paradigma do Código de Menores, colocando crianças e adolescentes como objetos, né? Voltando a uma lógica que ainda, infelizmente, é presente na atualidade, que é essa lógica menorista e essa lógica adultocêntrica, que a gente desconsidera a participação social e a participação ativa de crianças e adolescentes no nosso país, e é porque tudo isso, né, está nesse contexto, né, de disputa desses princípios a partir de uma narrativa de uma suposta proteção, né?
a própria lei da alienação parental foi apresentada e aprovada nessa perspectiva, como se fosse uma suposta proteção a crianças e adolescentes, e a gente tem, né, percebido e verificado o quanto essa lei tem mais prejudicado e violado direitos de crianças e adolescentes na prática, né? Então, isso é uma luta constante, é uma luta estrutural, e que a gente precisa se posicionar e se colocar no exercício profissional, né, na defesa intransigente desses direitos, mas compreender que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa, né, seus 34 anos agora, né, nesse mês de julho, ele precisa ser uma ferramenta de justiça social, que ele não pode ser só um marco histórico, né, um marco regulatório importante, né, de proteção integral de crianças e adolescentes, mas sim uma ferramenta de justiça social, e o quanto a gente precisa constantemente defender e, no exercício da nossa profissão, garantir que o Estatuto da Criança e Adolescente seja executado na sua prática. E aí, não tenho dúvida que o sistema de proteção social, que o SUAS e que o SUS é quem, na prática, cotidianamente, né, consegue garantir o acesso dessas crianças e adolescentes aos serviços, aos seus direitos, né, e a proteção integral junto com as famílias e a sociedade no território. Temos aí muitos desafios pela frente, né, mas que bom que a psicologia brasileira não abandonou o seu compromisso social, ela tem um compromisso ético-político, né, na defesa intransigente dos direitos humanos, especialmente aí de crianças e adolescentes. E eu coloco foco nisso, né, não só por ser atualmente presidenta do CONANDA, mas porque todas essas demandas, né, que são encaminhadas pelo Poder Judiciário, ela quase que, em sua maioria, elas versam sobre direitos de crianças e adolescentes. Então, é fundamental, né, que o Estatuto da Criança não seja um marco regulatório, esse caderninho que a gente deixa na nossa estante, mas que ele seja aí uma ferramenta de justiça social e que ele contribui de forma significativa com o compromisso social da nossa profissão e o nosso exercício profissional. Isso mesmo, que seja, né, um norteador da nossa ação, né? Antes de encerrar, gente, avisar para vocês que eu coloquei ali no chat um link agora foi também a lista de presença. Mas o link que eu coloquei ali do site do CRP12 é a respeito do COREPS, que é o Congresso Regional de Psicologia, é um evento de organização política e administrativa da psicologia, que acontece a cada 3 anos, e onde são desenvolvidas, né, propostas, né, de gestão, propostas políticas para a psicologia do Estado, né? Isso acontece a nível federal, então todos os CRPs desenvolvem, né? E nós estamos agora na parte de iniciar, né, o diálogo com a categoria, convidar para o evento e também convidar para a elaboração de propostas, tá? Então, entrando naquele site, vocês têm mais informações de como podem colaborar e participar, né, desse momento da psicologia de Santa Catarina e da psicologia brasileira, né? E acredito que a partir daquilo que a Marina trouxe para nós pensarmos aqui, né, da psicologia, nas políticas públicas, nessa relação com o transbordo da justiça, a gente convido, né, para que pensem, né, sobre os desafios cotidianos, sobre as questões de trabalho, né, e o que vocês gostariam, né, para a psicologia de Santa Catarina, e desenvolvam a sua proposta, né, contribuam para esse momento tão importante, né, que é norteador da psicologia no Estado e também no Brasil. Então, acredito que seja isso. Marina, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, né, por tudo que você compartilhou com a gente. Foi uma noite bastante rica, né? Agradeço a todos e todas as presentes. E a gente encerra, então, aqui com muita alegria
por tudo que a gente pôde compartilhar. Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada ao CRP aí de Santa Catarina e parabéns pelo trabalho.